servir e adorá-lo. Amém, igreja? Isso para nós é uma honra e uma satisfação. Cada dia nós podemos levantar, dobrar nosso joelho e agradecer a Deus por mais um dia de vida. Amém. Irmãos, vamos ler uma passagem muito polêmica, que fica no livro de João 4. Toda a igreja achar, diga amém. Assim não encontrar, diga eu vou encontrar em nome de Jesus. Igreja, eu quero que vocês prestem bem atenção para esse texto. Vocês não olhem para o vaso, porque o vaso não tem nada para dar para vocês. Quem tem é Cristo Jesus. É Cristo santificado na nossa vida. Amém, igreja? E quando o Senhor veio saber, os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas o seu discípulo deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Eu gostaria que a igreja repetisse o 4. Era necessário passar por Samaria. E foi por uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado caminhando, assentou-lhe junto à fonte, e eram quase horas sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-lhe de beber? Porque o seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. E disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceste o dom de Deus que está, dizia, dai-lhe de beber, e tu pediria a ele, daria água viva. Amém, gente? Vamos ficar até o 10. Maravilhoso Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor, diante da tua palavra, Senhor. Que nesta noite, ó Pai, o Senhor venha crescer na minha vida, ó Pai, venha me abençoar. Que eu venha ser, meu Pai, canal de bênção para a tua igreja nesta noite. Ó Paizinho querido, muito obrigado, Jesus. Assim eu te peço e te agradeço em nome do teu filho amado Jesus. Irmãos, diante de um texto tão polêmico, aquela mulher samaritana ia buscar água no poço de Jacó. E chegando aquela mulher no poço de Jacó, estaria ali o Senhor, que ela não conhecia quem era o Senhor, Jesus. Mas, amada igreja, o que mais me chama a atenção nesse texto era porque era a hora sexta. E a hora sexta, para que os irmãos venham compreender, seria meu dia. E como a mulher se intrigou quando Jesus falou com ela, dizendo: me dá minha alma de beber, e ela olhou para Cristo e disse: como tu pode me pedir água de beber se sou samaritana? Amada igreja, eu não sei se vocês já viram falar, naquela época os samaritanos não se davam com os judeus. Eles eram discriminados. Eles eram as pessoas excluídas daquele povo. Os judeus, eles se achavam pessoas poderosas, pessoas que sabiam mais, e aquele povo era um povo desclassificado. Mas naquele dia, igreja, Jesus teve um encontro com uma mulher samaritana. Isso me alegra muito, minha amada igreja. É pelo seguinte: há muitas vezes eu fico me perguntando, e considerando esse texto parecido conosco, que moramos lá no Palmeiras e são desclassificados no São Cristóvão. Se você diz que mora no Palmeiras, por visto, eu acho parecido com esse texto da samaritana. Mas eu quero dizer para a igreja nesta noite que
Jesus veio naquele dia para quebrar aquela desigualdade social. Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoa. Amada igreja, quando aquela mulher, Jesus fala com ela que tem água da vida, ela fica surpresa. Porque em Samaria, eles conheciam a água da vida, seria água, não sei se os irmãos conhecem, e se já viram, eu creio que alguns aqui já sabem o que é um poço, mas eu conheço porque sou do interior e sei o que é isso, fui buscar água várias vezes, e sei do que essa mulher estava passando. E quando fala de água viva, ela pensa que a água é uma água que jorra direto da veia do poço. E ela diz para o Senhor: como pode tu, se tu não tem nem balde e nem tem corda para pegar a água viva? Ela estava achando que ele estava falando de uma água que jorra diretamente da fonte. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus, muitas vezes, a gente acha, diante dos nossos problemas, nós achamos que a nossa dificuldade, nós olhamos mais para a nossa dificuldade, nós olhamos para a nossa vida espiritual e achamos que naquele momento que nós estamos passando por uma prova, aquele momento é momento de você chegar e dizer assim: olha, eu não aguento mais. Você vai olhar diante da sua dificuldade, diante do tamanho do problema. Eu quero dizer para a igreja nesta noite que a igreja não se preocupe com o tamanho da dificuldade e do problema que eles estão passando. Porque aquela mulher samaritana, ela olhava pelo tamanho da dificuldade daquele poço. Era um poço, igreja, que mais ou menos 25 metros. E você imagina você tirar água 25 metros. Ela estava vendo pelos olhos materiais. Mas Jesus não estava nem aí. Ela não estava vendo Jesus pelos olhos espirituais. E aí naquele momento, igreja, eu quero chamar a atenção da igreja, para a igreja prestar bem atenção, que naquele momento que Jesus fala com aquela mulher se intriga e começa a indagar Jesus, começa a fazer pergunta ao Senhor. Mas, igreja, o que mais me intriga também é porque aquela mulher saiu no meu dia para ir buscar água no poço de Jacó. Igreja, vocês sabem que meu dia o sol é quente, ardendo, mas aquela mulher era uma mulher discriminada da sociedade. Ela era discriminada da sociedade porque era uma mulher que andava fazendo coisas erradas diante dos olhos de Deus. Era uma pessoa que as pessoas apontavam ela como pecadora, que ela era uma pessoa que já tivesse vários maridos, e aí a sociedade rejeitava. E a igreja sabe muito bem que naquele dia ela foi meu dia, o sol ardendo. E eu creio e fico me perguntando e olhando a situação daquela mulher. Eu creio, pastor, que as pernas daquela mulher, os pés daquela mulher tinham rachadura. Porque quem anda muito meu dia vive com os pés rachados. Mas mesmo assim, igreja, ela ia naquele horário. Não era porque ela queria ir, porque era bom naquele horário, não. Porque ela gostaria muito, amada igreja, de ir junto com as outras samaritanas. As outras samaritanas acordavam cedo. A água, geralmente você sai 6 horas, 5 horas. Já fui do interior, sei o que é isso. 6 horas, 5 horas buscar água, porque o sol está frio. E à tardinha, quando vem anoitecendo, por volta de 4h30, 5 horas, você pega a sua lata. Eu cansei de fazer isso no interior e ia. E aquela mulher não era igreja porque ela queria, mas ela se obrigava a fazer aquilo. Porque aquelas mulheres não aceitavam ela, discriminavam ela naquele momento. Aquele momento, igreja, para ela, foi uma bênção, foi uma glória muito grande na vida daquela mulher, porque ela não sabia o que ia se passar e o que ia acontecer naquele momento, quando ela conversava com Jesus. Até aí, de antemão, ela não sabia com quem falava, igreja. E aí Jesus começa a falar e ela não entende o que o mestre fala. Muitas vezes, igreja, o mestre fala com a gente. O mestre, nós recebemos recado do pastor, recebemos recado do missionário, do levita, do obreiro, mas a igreja ainda continua dormindo. Eu fico assim pensando, igual a mulher samaritana. Era Jesus falando e a mulher não sabia quem era que estava falando. Dormindo espiritual.
porque ela não sabia o que era que ele estava dizendo. E ele disse: naquele momento, eu vi 3 circunstâncias na vida daquela mulher: a material, a emocional e a espiritual. Ela passava por isso. A material era buscar água, a necessidade de buscar água naquele momento. E aí, amada igreja, foi aí quando Jesus fala, diz assim: mulher, vai e busca teu marido. E ela mesmo assim, a igreja, ela não entendia, disse: Senhor, eu não tenho marido. Jesus vai e diz assim: falaste bem, tu tivesse 5 e o que tu tem agora não é teu. Oh, glória a Deus. Igreja, naquele momento, aquela mulher caiu em si. Naquele momento, ela entendeu, penetrou a palavra do Senhor na mente e no coração daquela mulher. E aí, amada igreja, ela começou a cair a ficha. E ela começou a dizer: quem és tu? E começou a indagar Jesus, perguntando e falando, perguntando se os irmãos for lá no versículo. Jesus respondeu no versículo 11, no 13: qualquer que beber não tornará mais ter sede. E a amada igreja, e aquela mulher muito se alegrou diante de Deus, porque naquele momento, no momento crucial da vida daquela mulher, ela recebe, ela é impactada com o poder do Espírito Santo. E quando ela revela, porque o bom, igreja, é quando a gente revela as coisas que a gente faz para Deus. Quando a gente revela não o nosso segredo, nossa dificuldade para o nosso irmão, para o nosso próximo, mas é quando nós dobramos nosso joelho e viemos falar a verdade com Cristo. Porque muitas vezes, igreja, nós achamos que Jesus não está nem aí para nós, mas Jesus, ele está lá no céu, com os olhos, olhando todo o nosso movimento que fazemos aqui na terra. E aí, amada gente, aquela mulher sentiu o desejo de dizer para ele: eu não tenho marido. Ali, igreja, ela estava confessando a vida dela para o mestre. Ela estava falando o que tinha passado na vida dela. Por ser uma mulher discriminada, por ser uma mulher rejeitada pela sociedade. Porque se vocês analisar o texto, vocês vão ver, igreja, que aquela mulher era uma mulher altamente discriminada. Mas o Senhor da glória, o Senhor veio naquele dia ao encontro daquela mulher para dar vitória, como veio hoje nesta noite. Para dar vitória a cada um de nós nesta noite aqui neste lugar. Eu quero dizer para a igreja que diante de qualquer situação, qualquer circunstância, diante da situação que vocês estão passando, vocês dobrem o joelho, falem com Jesus, falem com Ele, que somente Ele, igreja, é quem vai ajudar a resolver os nossos problemas. Muitas vezes nós achamos que Jesus demora, e muitas vezes nós olhamos pelos olhos ainda material, carnal, não espiritual. Eu lembro de uma passagem da Bíblia que fala assim: Pedro chega para Jesus e fala assim: mestre, eles estão perguntando se nós pagamos impostos. Oh, glória a Deus. Jesus nem precisava, porque ele era de lá. Mas só que acontece, igreja, que Jesus simplesmente, naquele momento, ele não foi debater com quem estava perguntando isso, não. E não tão pouco aquelas pessoas perguntavam e Pedro falava: Jesus, eles estão perguntando se nós pagamos imposto. Jesus não está nem preocupado com isso, com o tamanho da preocupação do povo. Jesus está preocupado com a adoração, com o joelho dobrado, crente fiel, crente passando a prova e dizendo: eu estou passando pela prova, mas dando glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Crente, irmão, crente que eu sempre costumo dizer, crente de quarto.
Não vamos deixar para ser crente, somente crente de sala, mas sim crente de joelho dobrado, crente que levantando pela madrugada, 3 da manhã, e dobrando nosso joelho e vamos falar nossa dificuldade. Que eu creio, irmãos, que aquela mulher samaritana, ela tinha uma religião, ela buscava alguém, não era nosso Deus vivo, mas ela buscava alguém, ela pedia, ela queria, ela tinha sonho. Eu creio que aquela mulher tinha sonho, como nós também temos sonho. E naquele dia, Jesus foi e chegou ao encontro daquela mulher para quebrar todas as maldições da vida daquela mulher. Glória a Deus! E aí, amada igreja, voltando para o texto de Pedro, quando Pedro fala, Jesus, eles estão preocupados se nós pagamos imposto. Jesus diz, Pedro, pega um anzol, glória a Deus. Jesus nem disse assim, Pedro, pega a isca ou a minhoca e vai pescar. Jesus disse assim, Pedro, pega o anzol e vai para o rio ou vai para o mar. E Pedro, eu creio que Pedro ainda também carnal, deve ter falado assim com ele mesmo. O texto diz não, mas eu creio que Pedro naquele momento ele perguntou, eu vou pescar, se não tenho nem isca. Mas ele foi pela fé, porque nós devemos, irmão, ir pela fé. Não devemos ir para o tamanho do problema não. Pedro pegou aquele anzol e foi pescar. E naquele momento Pedro disse, joga o anzol e fiz um peixe. E Pedro, eu creio, ele naquele momento ele perguntou assim a si mesmo, como é que pode? Eu vou pegar esse peixe, vou vender, vou pagar os impostos? Eu creio que ele achava assim que ia acontecer isso. Mas Jesus disse para ele, Pedro, abre a boca do peixe, tira uma moeda que tem na boca do peixe e vai pagar o teu imposto e o meu imposto. Amém, igreja? Amém. Como Jesus não se preocupa, e Jesus gosta muito de ministrar a palavra dele, por coisas que vocês ficam assim pensando, como é que pode o mestre falar isso? Como é que pode o mestre mandar que Pedro vá pescar? Irmão, se a gente, o mestre falasse para nós, vê que nós somos às vezes, muitas vezes crus, nós ficávamos com dúvida, achando, será que Deus, será que Deus, será que Deus, será que Deus? Mas igreja, eu quero dizer para a igreja que a igreja tem que despertar, que é tempo de renovo espiritual. Jesus busca adoradores fiel. Aleluia! Jesus busca aquele que lhe ama de verdade. Jesus não está preocupado se eu sou santo, se não é santinho, não. Jesus ele vai salvar nós é pela graça e pela misericórdia dele. Aleluia. Tem muita gente que ainda acha que pelas obras vai ser salvo. Porque fala língua, fala bonito, você é salvo. Não. Nós vamos ser salvos pela graça e a misericórdia de Jesus de Nazaré, morto, ressuscitado naquela cruz. Aleluia, louvado seja teu nome. Aleluia. Irmão, muitas vezes eu pergunto isso. Quando é que a igreja tem comunhão com os seus irmãos? E a igreja pode falar para si própria e dizer assim, eu não tenho comunhão com meu irmão. Eu sou uma pessoa que subo um monte desse monte. Sou pessoa que vou para a vigília. Igreja, eu quero dizer que a igreja desperta. Porque comunhão com seu irmão é você poder olhar nos olhos dele e olhar e você não ter nenhuma mágoa. Você olhar e você sentir que seu irmão é uma bênção na sua vida. Amém. Glória a Deus. Isso é comunhão, igreja. Não é dizer disse-me disse porque o irmão diz isso. Não, comunhão é você estar próximo do seu irmão. É você sentir a necessidade. É isso que vai levar nós ao céu. É comunhão, porque Jesus ele veio buscar uma igreja remida, lavada no sangue do Cordeiro. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Amada igreja, voltando lá para o texto, eu fico me perguntando, naquele momento que aquela mulher caiu a ficha, e ela viu que era Jesus. E ela esqueceu até do cântaro. Esqueceu do cântaro, porque ela ia buscar aquela água para saciar a sua sede. Mas naquele momento, igreja, ela não lembrou mais de cântaro. Ela lembrou que teria que correr e anunciar que tinha visto um homem, o Messias, o prometido. E ela saiu dali, igreja. Ela perguntava onde deve adorar, onde deve ser no monte Jerusalém.
vá, e ela vai. Ela vai sem nenhum preconceito, porque ela sabia, antes dela ter o encontro com o mestre, ela sabia que era desclassificada. Glória. Ela sabia porque quando Jesus falou com ela, ela revelou o seu segredo, os seus 5 maridos, mais do que ela vivia não era dela. Mas ela, naquele momento que ela realmente teve um impacto, que ela recebeu Jesus na sua vida, ela teve um encontro maravilhoso com o mestre. Muitas vezes, igreja, nós estamos dias, meses e anos na igreja, mas ainda não temos um encontro verdadeiro com Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Ainda não temos um encontro, ainda não tomamos daquela água que ele falava, a água da rocha que sai, a água que você toma e não sacia sua sede. Aquela água, irmão, que aquela mulher no começo do texto ela achava que era uma água e nunca mais ela ia ter sede, ela pedia daquela água. Mas quando ela descobriu que Jesus falava de uma água, que era a água da vida, aquela mulher foi altamente transformada. Aquela mulher recebeu um renovo espiritual na vida dela. E ela começou, igreja, a glorificar. Eu não estava lá não, igreja, mas eu creio pelos olhos da fé. Que aquela mulher, quando Jesus disse, vai para Samaria, aquela mulher, igreja, correu. E chegou lá e começou a anunciar. Agora vocês imaginem, igreja, uma mulher que era desclassificada, pastor. E a mulher que não tinha nada para oferecer há minutos atrás. Uma mulher que era discriminada. Glória a Deus, aleluia. Jesus falou nessa noite, se você está se sentindo assim rejeitado, se alguém te rejeita na tua família, igreja, por você ser cristão, você olhe mais um pouquinho, busque mais um pouquinho, porque Jesus, ele vai fazer a transformação daquela vida. Aleluia. E naquele momento, amada igreja, aquela mulher corre para Samaria. E quando chega lá, para a grande surpresa daquele povo, para a grande surpresa daquele povo, aquela mulher anuncia o Cristo vivo, falando com ela. E sabe o que aconteceu, igreja? Aquele povo que discriminava aquela mulher saíram ao encontro da mulher, todo mundo, a mulher falando, eu vi ele. E ela que arrastando a multidão. E a multidão, vamos para quê? Vamos para quê? Vamos para quê? Estava arrastando. A que minutos atrás era discriminada, já estava arrastando a multidão. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Eu quero dizer para a igreja que naquele momento, a salvação não só bateu naquela mulher samaritana. A salvação não só veio para aquela mulher. A salvação veio para aquela cidade que era cativa, aquela cidade que vivia em pecado, aquela cidade que era discriminada pela sociedade dela. E naquele dia, Jesus foi ao encontro também daquela cidade, quebrando aquele jugo desigual que eles tinham pelo outro. Oh, glória, aleluia. Eu quero dizer para vocês, igreja, que vocês se aproximem mais dos seus irmãos. Vocês olhem mais pelos seus irmãos. Muitas vezes a igreja dorme achando que aquela oraçãozinha de dispensa, que armazena só um pouquinho, valeu a pena. Não, igreja. Vocês têm que ter oração armazenada. Vocês têm que ter oração armazenada naquele momento. Isso é uma necessidade, vocês poderem, igreja, estar firme e afirmada na rocha. Glória a Deus. Jesus Cristo de Nazaré. E eu fico me perguntando muitas vezes como é maravilhoso a você poder alcançar aquele objetivo daquela água viva, aquela água da rocha que Jesus estava falando, que era a vida eterna daquele povo, aquela mulher. Primeiro ela foi liberta, depois ela anunciou o evangelho e arrastou aquela multidão. E eu fico imaginando, igreja, e vou crer que vocês também devem ter imaginado, uma pessoa que estava sendo discriminada arrastando uma multidão. No começo do texto diz que a mulher era tão discriminada que não podia nem andar junto com as outras. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas Jesus veio nesta noite para quebrar esse jugo desigual. Jesus veio nessa noite para dizer que só Ele é a rocha, só Ele é a vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome. Glória a Deus, aleluia. E eu quero dizer para a igreja
Que a igreja busque mais. Que a igreja busque mais. Porque Jesus anda buscando adoradores. Porque o mundo já está cheio de pessoas que pregam o Evangelho. O mundo já está cheio de pessoas que louvam a Deus, mas não louvam com o coração. O mundo está cheio de pessoas e pregadores que andam pregando falsidade, mentiras. Mas Jesus anda atrás de um povo escolhido. Um povo no meio de um povo. E nós precisamos dar graças a Deus por nós ser esse povo, igreja. Por nós ser aquele povo escolhido no meio do povo. Um povo adorador. Como a palavra dele pede. Devemos ser adoradores. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Eu quero dizer para a igreja nesta noite que eu agradeço a oportunidade. Já é 8 horas. Eu quero agradecer a oportunidade. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para a igreja que não se preocupe. Busque mais. Adore mais. Busque mais um pouquinho, que a sua vitória está chegando. Porque o tempo é o tempo do Senhor. O tempo não é nosso tempo. Muitas vezes a gente acha, irmão, que nosso problema é tão grande e nós achamos que queremos resolver naquele momento. Mas Jesus manda dizer que tudo há tempo. Tudo tem seu tempo determinado. Às vezes nós perguntamos, será que Jesus esqueceu de mim? Eu quero dizer para a igreja que não, igreja. Jesus não esquece de nenhum filho seu. A palavra dele diz que nem que uma mãe esqueça o seu filho, nem que um pai abandone o seu filho. Ele jamais, igreja, abandonará os filhos. E somos nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu quero que vocês meditem e recebam em nome de Jesus, porque essa palavra, irmão, quando o pastor disse que eu ia ministrar nessa noite, eu fiquei orando e pedindo, Senhor, o que é que eu levo para meu povo? Eu queria trazer o meu, né? O meu, que é tudo da gente é assim. Mas Jesus disse, não, tu vai falar para ele da água viva, da rocha. Porque meus filhos precisam estar na rocha, afirmado na rocha. E se vocês, igreja, quiserem contestar esse texto, você dobra o joelho em casa e vai perguntar a Jesus por quê. Porque só Jesus, nem eu, ele não me disse por que era para dar essa mensagem para vocês hoje. Vocês dobram o joelho e digam, Senhor, por que aquela mensagem? Porque nem eu não sei, pastor. Aleluia, louvado seja o teu nome. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.